eu sou a professora Luciane. Várias obras de artes e algumas construções apresentam sólidos e figuras geométricas. Por isso, hoje venha descobrir mais essa maravilha sobre o mundo da matemática. Você sabia que várias obras de arte estão representadas por sólidos geométricos e por figuras geométricas planas? Que várias construções são parecidas com algum sólido geométrico? Nessa tela nós vemos uma bicicleta com formas geométricas. Podemos ver o círculo na roda, no quadro os triângulos e por fora da imagem da bicicleta vemos outras formas geométricas. Na próxima tela vemos os blocos ou sólidos geométricos, que também estão presentes em várias construções do nosso cotidiano. Veja só, pirâmides do Egito, as pirâmides como sólidos geométricos. A Biblioteca de Stuttgart, na Alemanha, em forma também de um sólido geométrico, o cubo. O mosaico de Cone, na Valência, na Espanha, Calatrava. Castelo de San Juan, na Espanha. E o Parque Temático na Flórida, nos Estados Unidos, também lembra um sólido, a esfera. Esta é a Biblioteca Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, que também lembra um sólido. Veja que em cada face nós conseguimos verificar que tem retângulos, né? Então é um paralelepípedo. Cada sólido possui sua representação espacial e sua representação planificada. É a planificação dos sólidos geométricos. Os nomes dos sólidos geométricos são dados geralmente a partir de sua característica determinante, seja em relação ao número de faces que o compõem, seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano. Vejamos, aqui é a planificação da pirâmide de base quadrangular. Temos as faces, em cada face vemos um triângulo e a base o quadrado. Também temos o cone e aqui o círculo, a planificação do cone. Aqui temos outra pirâmide, a base de um pentágono, de um polígono. E aqui temos outro sólido, outra planificação do sólido, que é o cilindro. Temos também o cubo, cada face é um quadrado. Esse é o hexágono. Também temos em cada base o hexágono e em cada face lateral os retângulos. E esse é o prisma de base triangular. Então aqui temos algumas planificações dos sólidos geométricos: cilindro, cone, pirâmides, cubo, paralelepípedo e prisma. Como vimos, os sólidos geométricos: cilindro, cubo, pirâmide, paralelepípedo e esfera. São outros sólidos também. A planificação dos sólidos geométricos, que a gente já viu no material. E os elementos principais de um sólido são faces, arestas e vértices. Faces são os lados de cada figura. Os polígonos, que são a parte plana dos sólidos. Aresta é o encontro de duas faces,
são as linhas retas que unem cada face. E o vértice é a ponta, cada ponta dos sólidos é o encontro das duas arestas. Então, em cada ponta nós temos o vértice dos sólidos geométricos. Vejamos no cubo. O cubo, cada face é um quadrado. Cada linha que liga uma face à outra, aresta. E cada ponta, cada bico desse que temos no cubo, que está representado pela bolinha vermelha no slide, se chama vértice. O prisma. O prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as duas bases se situam em planos paralelos. Então, em cima e embaixo tem a mesma base, que no caso aí, o prisma triangular é o triângulo, o paralelepípedo é o retângulo, o pentágono é o pentágono, o prisma que tem a base de um pentágono é o pentágono, e o hexágono, que é outro tipo de prisma. Cada base tem o hexágono. Poliedro. Um sólido recebe esse nome de poliedro porque ele tem todas as superfícies planas. São o caso das pirâmides, dos prismas e de outros sólidos que têm as bases, as superfícies planas. Os elementos de um poliedro, ele tem vértices, que são cada pontinha, cada biquinho se chama vértice. Cada linha, as arestas. E cada lado, cada polígono, são as faces. São as bases que estão em cada lado desses sólidos. Como vemos aí no cubo, na pirâmide triangular, no prisma e nos outros sólidos. Os não poliedros são os sólidos geométricos que têm pelo menos uma superfície curva, que no caso são o cone, o cilindro, a esfera e outros que têm a base uma superfície curva. Caixa surpresa. Dessa caixa sairão algumas dicas e daí nós teremos que descobrir de que sólido nós estamos falando. De olho na caixa surpresa. É hora de praticar. Vejamos alguns objetos, produtos retirados dela. Elas lembram algum sólido geométrico. Veja, retirando uma caixa de bombom, ela lembra qual sólido geométrico? Uma esfera ou um paralelepípedo? Claro, a caixa de bombom é um paralelepípedo, pois em cada face vemos um retângulo. Então ela lembra o sólido paralelepípedo. E a bola? A bola lembra um cubo ou uma esfera. Ela rola, não possui nem face nem vértice, por isso ela é chamada de esfera. Então, a bola lembra uma esfera. A pilha. Esta pilha retirada é um cone ou um cilindro? É um cilindro que tem as bases, nas bases tem círculos e rola. Um dado. O dado lembra um paralelepípedo ou um cubo? Lembra um cubo. Tem em cada face um quadrado, com 4 lados com a mesma medida e 4 vértices em cada face.
Você pode montar os sólidos geométricos com papel, com palitos, jujuba ou massinha, para compreender melhor os elementos que compõem um sólido. Descubra e aprenda sempre. Veja. Montando os sólidos com papel, é só recortar a planificação dos sólidos e seguir dobrando as partes que não serão recortadas e depois colando-os. Assim teremos os sólidos em papel, para observar cada face, cada vértice, cada aresta. No cubo, veja, eles em cada face vemos 4 vértices. Então, ó, 6 faces, ó. E nele cada tracinho representa as arestas. E em cada ponta o vértice. Os palitos também podem, e as jujubas, podem representar os sólidos. Vejamos, na figura 1, unindo 4 palitos nas jujubinhas, teremos a base do sólido. Acrescentando na figura 2 os palitos para cima de cada jujuba e no final, fechando a parte de cima, teremos um cubo. Em cada lado, veremos um quadrado. E em cada ponta, os vértices. Então, o cubo tem 8 vértices. Ó, cada pontinha dele, 4 de um lado, 4 do outro. 8 vértices. Brinque com os sólidos e aprenda sempre, não é mesmo? Vejamos agora a planificação dos sólidos geométricos. É como se os sólidos foram abertos. Olha aqui, temos a pirâmide, em cada face é um triângulo e a base tem um quadrado. É a pirâmide de base quadrangular. Vejamos agora o cone. O cone, temos a base, o círculo. O cilindro, temos a face, um retângulo e 2 círculos de base. O cubo, cada face é um retângulo. Então, o cubo tem 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. O cubo. E cada face, um quadrado. Vejamos essa. Uma pirâmide, onde a base é um pentágono. E cada face é um triângulo. O prisma. O prisma, temos a base, 2 triângulos e cada face nós temos o retângulo. E outro tipo de prisma, com a base hexagonal. Cada face e a base é o hexágono. Outro tipo de prisma. E assim nós vimos a planificação de alguns sólidos geométricos. Esse aqui é o prisma, de base hexagonal. Temos a pirâmide, de base quadrangular. O cone, onde a base é o círculo. O cilindro, que tem 2 bases circulares e o retângulo na parte que une esses círculos. A pirâmide, de base de um pentágono. O cubo, que tem cada face um quadrado. E aqui o prisma, de base triangular.
Viu como foi fácil aprender os sólidos geométricos e os elementos que os compõem? Então, pratique cada vez mais. Monte sólidos geométricos de papel ou com palitos de jujuba e você verá que é mais fácil aprender praticando. Por hoje é só, um abraço.